Por isso que ele fala assim, ó, calma com o Michael, calma com o Pedro, calma, porque ele ainda está passando algumas informações e deixando, informando para esses jogadores que eles não vão fazer mais corridas inúteis. Os movimentos que eles vão fazer hoje são movimentos corretos, eles vão correr de forma certa. Que na minha época eu não entendia por quê. A gente achava porque um time botava o outro na roda, a gente falava assim, correu errado. Então, correu errado é porque você não tem informação para onde tem que correr, você corre por conta própria. Hoje, os jogadores do Flamengo, todos os movimentos eles sabem que vão fazer. Por isso que eles cansam menos. Cansam menos, por isso que não é só a fisiologia, a estrutura do Flamengo recupera. Claro, muito bom, mas o modelo de jogo ajuda completamente ao desgaste ser menor. Flamengo muito verde. Rafa, sua vez aí do aconchego do seu lar. Posso só bater palma e pode. assinar embaixo o que foi falado? Porque é isso aí, cara. Sinal verde. E um detalhe, hein, Rafa, Pedrinho, Rodrigo, um detalhe. O Flamengo, a maior parte desse primeiro trimestre, o Flamengo começou bem depois, ele não jogou, ele perdeu o Pablo Mari e o Rodrigo Caio lesionado. O Flamengo está com uma nova zaga. Sim. Zagueiros com características distintas. O Gustavo Henrique tem uma característica distinta da do Rodrigo Caio. O Léo Pereira tendo que se adaptar ali, mas está funcionando, E ganhou um reforço no meio de campo que eu acho que é uma disputa que vai ser muito interessante para o restante da temporada com o Ilharão, que é o Thiago Maia. É verdade. Rafa, sua vez de justificar o sinal verde aí para o Flamengo. Não que precise muito, né? Mas quero te ouvir, pô. É bem por aí, Rodrigo. Mas, de qualquer forma, eu acho que quando a gente fala, e o Pedrinho citou, né? Falar o que é o 2020 até aqui e pensar em projeção para a temporada. A gente não sabe como vai ser, né? A sequência de 2020 para o futebol brasileiro. Mas, de qualquer forma, é um Flamengo que dá mostra de ter encorpado, de ser ainda mais forte do que na última temporada, mas de ainda estar muito distante do seu melhor nível. E isso é um tanto assustador, eu imagino, né? Principalmente para os adversários. É uma equipe que pode atingir um nível ainda mais alto do que o que foi a realidade do time em 2019. Muito bem, então vamos colocar um raio-x do Flamengo na tela aí, o aproveitamento do clube no ano até essa parada forçada por causa do coronavírus. Olha aí, ó. Foram 16 jogos, 13 vitórias, uma derrota, 85% de aproveitamento, 36 gols marcados contra 12 sofridos. Com um detalhe, né? A derrota foi do time de juniores para o Fluminense no Campeonato Estadual, o Fluminense com a sua equipe principal. O que importa é que o Fluminense ganhou o Fla-Flu. Gol do Nenê, né? Gol do Nenê. Tudo bem, isso aí não é fato e contra fato. É número, tá lá. Agora, tem no Gabriel, com o início de temporada absolutamente espetacular, 11 gols em 10 jogos, né, o Gabigol. Sim. Enfim, já são 2 títulos conquistados. E a ideia de jogo do Flamengo, ela é muito interessante, porque ele consegue ter um número alto de posse de bola, mas é um time que perde pouco tempo com a bola, né? É um jogo muito vertical, agressivo. Ele faz até gols com um bom tempo de posse, né? Acho que contra o Palmeiras ano passado foi um maior tempo, deu 1 minuto e pouco, uns 3-0 lá na Aliança. Só que ele é um time muito direto. Os jogadores... É papo reto o tempo inteiro. Os jogadores, apesar deles já terem alguns mecanismos treinados, alguns movimentos já treinados, eles, por conta própria, por característica individual, eles são muito diretos. Assim. O Bruno Henrique é muito direto, o Gabigol é muito direto. Então, juntou uma ideia de jogo junto com a característica individual dos atletas. E aí é muito agressivo, né? O Flamengo, ele amassa o adversário o tempo inteiro. Se o adversário não tiver uma estratégia para sair dessa pressão quando recupera a bola, que eu acho que foi a grande dificuldade quando Jesus chegou, que ele não teve tempo para trabalhar, que foi o jogo contra o Bahia, que ele tomou gol de transição, porque ele perdia a bola e ele não tinha ainda a ideia o trabalho. Ainda não estava absorvida, o trabalho também não estava. Um dos princípios de jogo dele da pressão pós-perda, de pressionar, ele não conseguia pressionar da forma certa, e aí ele pagou um preço nesse início. Mas é uma estratégia de jogar contra o Flamengo. Quem não tiver uma transição ofensiva boa contra o Flamengo, ele amassa o jogo inteiro. Perdemos Rafael Rezende. Agora, e tem um detalhe, hein, Rodrigo? O Pedrinho fez uma observação num programa ano passado que eu não esqueci e fiquei com aquilo na cabeça e acompanhando.
O time do Flamengo, os jogadores do Flamengo, não sei se existe esse estudo, provavelmente deve existir lá no departamento de futebol. Talvez seja o time que os jogadores percam menos tempo trabalhando a bola para dar um passe. Inevitavelmente, a maioria dos jogadores em atividade nos times da Série A, vamos ficar só na Série A do futebol brasileiro, ele recebe a bola, ele tem que levantar a cabeça, olhar para um lado, olhar para o outro, ele dá um toque. E são dois pontos aí que o PC falou. Primeiro, característica individual do atleta. E aí eu falo também como ex-atleta. Eu já falei isso algumas vezes. Eu estava apagado no jogo, eu pegava a bola, ficava petecando a bola para lá e para cá sem fazer nada para todo mundo falar que eu estava querendo o jogo. Não estava querendo nada. Eu não estava conseguindo jogar bem, mas eu queria ficar com a bola para as pessoas falarem isso. A outra é a seguinte. Primeiro, você não tem, por característica, você não tem o hábito de pegar e tocar. A gente perde... Há algum tempo atrás tinha feito um estudo, acho que o europeu ficava 1,3 segundos e o brasileiro 3,4 segundos com a bola no pé. Por média. Penteia, faz a barba, sabendo que ele já vai tocar ali. E a outra opção também é a falta de movimentação de mecanismos criados pelos treinadores, dependendo sempre da individualidade do atleta. Ele pega, ele faz justamente isso que o PC falou. Ele olha para cá, não dá, ele tenta para cá, não dá, aí ele vai e toca. E aí sabe qual a consequência dessa cena que você não vê no Flamengo e vê nos outros times? O cara pegou a bola, olhou para cá, olhou para lá, daqui a pouco ele faz assim. Isso, abre o joelho e fala, pô, e aí? Aí toca para o lado ou toca para trás. Isso. Não é apenas uma culpa daquele que está com a bola, mas é a lei Gentil Cardoso, proferida nos anos 50. Quem desloca recebe, quem pede tem preferência. Exatamente. Entende? Então, se não tem essa movimentação, o jogo não flui. No caso do Flamengo, isso não existe. Agora, isso é estimulado pelo treinador. E já que a gente está falando de Flamengo, uma vez o Zico me contou numa resenha assim, que às vezes ele saía do jogo mais cansado da cabeça do que do corpo. Porque ele já estava pensando nas jogadas antes de receber a bola. Quando a bola vinha, ele já tinha 2 ou 3 opções na cabeça e já meio que treinadas com aquele... Por isso que aquele Flamengo também era tão envolvente de outra forma, porque eram outros tempos, outro preparo físico. Claro. Mas ele falava isso, eu saía mais cansado da cabeça de pensar o jogo do que do corpo, fisicamente. Porque você pode evitar alguns cansaços, tanto mental quanto fisiológico, né? Porque eu falo das corridas inúteis, né? Até esse processo que a bola roda de um lado, eu sou o zagueiro que joga pela esquerda, eu já estou vendo que eu estou sendo pressionado. Eu já sei que eu tenho que tocar para o PC, que ele é meu companheiro aqui do lado, eu seguro ela, dou uma olhadinha, dou outra, e aí de repente eu sou pressionado, aí eu toco para o PC e já toco para ele meio na fogueira. Então acho que a questão é treinamento e informação. Eu acho que os treinadores... Eles têm que intervir mais nos treinamentos com informações corretas de posicionamento corporal para você ganhar tempo. Lembra quando a gente discutiu aqui, eu ainda falei assim, cara, a gente está discutindo quem vai ser titular, se é o Gustavo Henrique ou se é o Léo Pereira. Isso. Eu acho que a briga não é essa não, o Léo Pereira para mim é titular, a briga vai ser lá do lado direito. Vai ser Gustavo Henrique e Rodrigo, porque o Léo leva uma vantagem de ser canhoto. Naturalmente o posicionamento corporal dele já ajuda o mecanismo a acelerar. Então ele já recebe e já ganha 1, 2 segundinhos. E num jogo acelerado como o Flamengo faz toda a diferença. Ainda tem isso, né, cara? Ó, o mister aí. Parece besteira, só para o Rafa voltar. Parece besteira, Rodrigo, que a gente está falando, mas isso é conscientização que o futebol mudou. Hoje eu já estava vendo o Vasco e o São Caetano, né, de 2000. Né? Deu saudade, mas a gente vê que não tem critério tático. É puro talento, jogadores com mais espaço. Que era muito comum antigamente. Que era muito comum, que era muito maneiro, que era válido, mas hoje mudou. Retrato de uma época, né? Naquela época aquilo cabia. Hoje o jogo é tático. Você não pode trazer o modelo daquela época e achar que hoje ele continua vigorando. Os caras conversavam, a gente resolve assim, pum, exatamente. Jogo. Vai ter uma arrancada. Você percebia algo no campo, você falava, pô, Juninho, encosta aqui porque o cara tá vindo por aqui, eu já toco aqui, sai na frente. Aqui, ó, ponto fraco deles é aqui, vamos... Rafa, alguma coisa a acrescentar de Flamengo para a gente mudar para Palmeiras? O Rafa tá de Miguel hoje, som cara. É melhor. Agora veio o som. É atribuída a muita gente essa frase, mas acho interessante porque passa pelo que o Pedrinho falou, né? Que o Cruyff dizia que o futebol é um jogo jogado com a cabeça, né? Acima de tudo. Os pés são só para dar direção àquilo que a cabeça indica. E a gente, por muito tempo... acabou individualizando um pouco o que é o entendimento do jogo, ou não dando, né? Não formando o jogador também para esse lado cognitivo, e é fundamental, cada vez mais, inclusive. Quanto mais se evolui fisicamente, e as valências estão atreladas, né?
você tem menos espaço no campo de jogo e, consequentemente, vai ter que encontrar soluções de maneira mais inteligente e de maneira coletiva, principalmente, né? O pensar em unidade é a grande questão atual. E o futebol brasileiro precisa andar cada vez mais nessa direção. O Flamengo dá um passo gigantesco, tem um comandante que tem uma metodologia que é aplicada e reconhecida rapidamente, um grupo de jogadores com esse entendimento acima da média, e por isso sobrou na turma no Brasil ano passado, e tem a tendência a sobrar novamente assim que a gente tiver o retorno do nosso futebol. Achei que o Rafa ia estar usando um headphone daqueles tipo do Luiz Carlos Júnior, sabe? Da Madonna, o headset. Eu tenho, mas eu acho meio over, né, cara? Eu ia achar o máximo você aí com aquele microfoninho, entendeu? Não, eu não tenho microfone não, mas eu tenho... O Rafa tá igual o jogador descendo do ônibus, só falta a bolsinha aqui isso, agora. Bolsinha de marca, né? É. A bolsinha de a necessaire de R$3.000 ali. Agora, o Rodrigo, Rafa e Pedro, eu queria só fazer uma observação. É que, por exemplo, quando a gente faz esses elogios ao Flamengo, inevitavelmente quem trabalha em outro clube, especialmente técnico, fica dizendo que é um exagero. Não existe apenas uma ideia de jogo. Essa ideia do Jorge Jesus ela é muito bem executada no Flamengo. Outros técnicos que pensam de futebol de uma outra forma, eles podem também tentar, eles têm que desenvolver as suas ideias nos seus clubes. Agora, tem que executar bem. O futebol não é refém de uma ideia só. Claro. Se o futebol fosse refém de uma ideia só, ele não seria tão fascinante. Futebol, a música, a arte, qualquer coisa. Ele é aberto para várias ideias. Agora, você tem que executar bem essa ideia. O futebol tá acabando o que eu vou falar, graças a Deus. Mas o futebol ele abre tantas opções que até o treinador que não estuda é capaz de ganhar título. Até o treinador que não tem a capacidade de orientar, de intervir, mas ele é motivacional, ele é disciplinador, ele ganha título. Tá acabando. Agora você tem que ser conhecedor do que você está aplicando. Então vamos trocar de time para eu ver como é que é a avaliação de você.